Estamos começando a primeira etapa. Hoje nós vamos falar da introdução e do primeiro capítulo, né, da introdução Desperte e Seja Feliz, e do primeiro capítulo, O Homem Jesus. A Joana, ela vai dizer que a felicidade está atrelada ao despertar psicológico. Ou seja, se existe um despertar para uma psicologia nova, existe também o contraponto disso, né? Que é estar em um estado de sono, que é estar dormindo para a própria realidade psicológica. E ela vai relatar isso já na introdução, ela vai falar do homem que não está desperto, ou do indivíduo, da criatura humana que não está desperto, e ele paga um preço por isso. Porque não estar desperto, num estado de sono, vai fazer com que o indivíduo esteja numa relação entre o ego e o inconsciente muito empobrecida, às vezes rígida, unilateralizada por conceitos que não permitem uma riqueza desse ego de se relacionar com essas informações profundas do inconsciente através de processos criativos de toda a ordem, principalmente os propostos pela doutrina, que é através da mediunidade, do passe, o uso da água fluidificada, as leituras transformadoras, a meditação, a visualização, a busca do autoconhecimento, as técnicas fora do espiritismo, como a psicoterapia e todas as terapias alternativas, são todas propostas de se despertar, ou de que possamos despertar a alma desse homem moderno que, segundo Joana, está dormindo. Ainda está num estado de consciência, no nível de consciência de sono. E o que vai caracterizar o indivíduo que ainda está no nível de consciência de sono? A primeira coisa é que ele não é realmente feliz. Ela já vai trazer essa ideia, né? É uma falsa felicidade, é uma falácia. Ele vive mais, nós, né, que estamos estagiando nesse momento, vive mais um estado de estado de gozo momentâneo, onde eu tenho prazeres na vida muito horizontais, ou seja, no nível muito material, de conquista de coisas materiais no nível muito instintivo, e essa felicidade é uma felicidade muito frágil, né? É uma felicidade que ela pode se acabar a qualquer momento, e com certeza vai acabar, porque precisa acabar e fazer patologia para o indivíduo acordar e despertar para si mesmo dentro dessa lógica. Então, ela vai dizer que esse homem, essa mulher, essa criatura humana, que ainda não despertou, ele vai ter uma lógica de vida, uma lógica de análise de vida, onde as metas dele vão ser metas ilusórias que vão gerar alguns sintomas, porque são metas baseadas em instintos que ainda não estão sendo educados, né, ou não estão sendo integrados e conscientizados, energias instintivas que ainda dominam na estrutura psicológica do indivíduo, os conteúdos de outras existências, esses vícios que retornam, o retorno desse material recalcado, que vai retornar para esse indivíduo, para que ele possa dar conta e integrar essa realidade, e as virtudes que ficam sufocadas, né? Porque a sombra não é só também coisas negativas, né? Na realidade, Jesus se agita no nosso inconsciente e ele ainda não se manifestou, né? A imagem de Jesus, Jesus como modelo, esse Jesus como espírito que alcançou o despertar pleno da alma, ele está se agitando no nosso inconsciente querendo acontecer. Então, no nosso inconsciente não existe somente coisas negativas, mas todas as virtudes que são que encontram uma fusão na experiência de amor, elas estão ansiando acontecer na direção de Jesus para que o nosso processo ocorra em plenitude em termos de psicologia profunda. Então, ela vai começar a dizer, ela vai começar a explicar que quando o indivíduo está num estado de sono, ele começa a ter uma lógica bem específica de vida, na qual ele vai interagir com a vida a partir de ambições sombrias, né? Ou seja, ele vai ter desejos e buscar coisas no nível muito horizontal, é sempre numa lógica de ambição de títulos, de personas, de valores que são muito valores de construção frágil para a Terra, né, para valores horizontais, para a encarnação material, e que não vão muito longe, então são ambições que se assemelham mais a uma lógica de catarse, ou seja, o indivíduo conquista o que ele busca, mas isso não gera uma plenitude, ou seja, ele faz a catarse do que ele ambiciona, ou seja, ele alcança o que ele almeja, e quando ele alcança, sente um vazio. Então, ela vai dizer que isso é muito da lógica do indivíduo que dorme. Ele não consegue ser feliz, alcançar essa ambição e ser feliz, ou seja, porque não está desperto.
essa ambição, ela está sendo, na realidade, uma atuação a partir de um núcleo sombrio que leva o indivíduo a uma situação de esvaziamento de sentido existencial. Então, mesmo que ele tenha dinheiro, que ele conquiste, que ele tenha saúde, que ele tenha beleza física, ou nos casos ainda mais extremos, que está com a vida com vários desafios existenciais, esse indivíduo perde totalmente o sentido ante a dor e ante o gozo. Né? O gozo não vai fazer sentido e nem a dor vai fazer sentido. Tá? Ou seja, há uma perda do sentido existencial para a criatura humana, porque a base de preencher tanto a dor e o sofrimento com sentido e o gozo, os gozos da vida, a nossa felicidade, as nossas conquistas, como metas de realização da alma, passam, na realidade, por estar desperto, e essa atuação tem um sentido profundamente espiritual. Quando isso não acontece, baseado nos instintos, numa satisfação de catarse, numa situação instintiva, o indivíduo começa a perder a sua realidade instintiva existencial. Ele começa a fazer a catarse, é um indivíduo que goza, mas não se sente pleno, não se sente feliz. Ou seja, é um indivíduo que não alcança a felicidade real. Então, é uma felicidade que se restringe a momentos, né? Muitas vezes da busca, dessa ambição que ela fala. Ela vem dizer que essa ambição está muito atrelada a metas de poder, né? Poder intelectual, poder no sexo, né? Poder em cargos de poder, poder das pessoas, né? O poder em todas as áreas da vida. Né? Todos os tipos de oportunidade que o indivíduo pode desenvolver controle, dominação e poder, ele vai viver, porque isso é uma forma dele, da criatura humana, de alguma forma, satisfazer uma necessidade egóica de realização. E dentro dessa perspectiva, mais uma vez, a perda do sentido existencial, a neurotização da criatura. Né? Há uma busca excessiva, há um grande investimento de libido, ou seja, quando eu digo libido, energia espiritual, na direção de coisas materiais, né? Quanto esse acúmulo da coisa material, do luxo, do excesso em termos de material, não sendo a real necessidade da criatura humana, porque ter coisas em algum nível, eles podem fazer parte da necessidade da nossa missão, isso precisa ser avaliado, mas é aquele luxo vazio, onde o indivíduo se presenteia, ele tem gozos excessivos, mas se ele é pedido para dar aquela mesma quantidade que ele fez para ter gozos inúteis na vida dele, para ajudar alguém, ele não consegue fazer. Então, é desse luxo que a gente está falando. Então, o indivíduo gasta com coisas inúteis, passeios, viagens, com satisfações vazias, gozos externos, e quando ele é chamado para ter essa mesma realização social, em algum nível, às vezes um valor até abaixo, algum tipo, para ele abrir mão dessa experiência, sacrificar alguma experiência de prazer, isso não consegue ser feito para beneficiar uma alma que está necessitando numa prática, por exemplo, como é proposto pelo Espiritismo da Caridade. Então, a gente está falando num luxo. Então, nós temos as ambições desmedidas, né, a busca do poder como uma compensação aos complexos de inferioridade, que ela vem trazer aqui, essa questão desse luxo em demasia, no qual o indivíduo se presenteia, tem gozos, às vezes com coisas extremamente inúteis para a vida, e que ele, ao mesmo tempo, é incapaz de fazer uma troca existencial com outro indivíduo em caso de necessidade, então fica um luxo egotista, né? Os lazeres em excesso, para fugir da solidão, para fugir de si mesmo, né? Para perder o contato com o mundo interior, então você tem muitas... ela vai falar muito, não só... Ela fala disso não só nessa obra, mas em outras obras, na qual ela vai dizer desse lazer exaltação. É um lazer muito exaltado, onde tem muita libido energia, injetada, é uma coisa muito de empolgação, uma inflação, né, nesse lazer. Não é um lazer de descanso, um lazer reequilibrante, é um lazer que muitas vezes gera dívidas para pagar muito tempo, né? Aquelas viagens parceladas onde o indivíduo se endivida durante muito tempo para poder ter esse lazer, essa exaltação, porque não pode deixar de estar lá. Esses lazeres onde o indivíduo tem a perda da saúde física pelo uso de substâncias, de drogas, de noites sem dormir, dos choques térmicos,
dentro de uma realidade de madrugadas adentro, né? As viagens sem descanso para prazeres que vão deteriorando o fluido vital, em lazeres que não trazem um preenchimento existencial. Mas é importante que a gente entenda que ela não está combatendo o descanso, não está combatendo, mas sim o lazer, o prazer da vida, o gozo nas doses certas, né? No metro, na medida certa. Né? Um prazer que vai gerar descanso para se voltar para a meta espiritual. É aquela pausa, a lei do trabalho e a lei do descanso, sendo esse descanso uma oportunidade de voltar equilibrado para realizar as atividades espirituais. Isso envolve esfriar um pouco essa exaltação que tem nesse lazer, essas experiências emocionais muito fortes, né, que ocorrem na nossa sociedade, que é bastante pregado hoje. Então fica um indivíduo, essa lógica do indivíduo que não está desperto, segundo ela aqui na introdução, é uma lógica do gozo, onde eu vou tentar viver os aspectos da minha vida, eu vou tentar viver aspectos emocionais da minha realidade a partir de um gozo, entendendo esse gozo como uma finalidade da minha vida. Eu encarnei para estar bem, para gozar, para comer, dormir, praticar atividade sexual, ir para o meu trabalho enfadonho e rotineiro, que eu não aguento mais, mas eu tenho que ir, porque eu preciso pagar essas diversões que não fazem sentido. E a partir desse lugar, eu vou conseguir falsear a minha felicidade. Né? Então, ela considera esse indivíduo como alguém não desperto. Ou seja, são estados afetivos e comportamentais que vão evidenciar uma consciência de sono. Ela vai dizer que isso vão gerar sentimentos patológicos, porque a lei que rege, o princípio que rege a psique, o espírito humano, é a lei do progresso, é a lei universal que rege todos nós. Quando o indivíduo estaciona nos níveis de gozo mais instintivo, muito horizontal, a lei do progresso tem mecanismos automáticos para que possa entrar em ação, para que o indivíduo tenha estados emocionais que vão evidenciar que ele está numa rota que precisa ser avançada. Porque aquele estado que ele se encontra já não é mais um estado adequado para a sua realização espiritual. Dentro dessa perspectiva, o indivíduo começa a ter um sentimento de enfado, né, de tédio, ele começa a ficar um indivíduo tedioso, depressivo, com crises de ansiedade, e esses sintomas vão evidenciar a necessidade do despertar. O indivíduo vai precisar começar a fazer esse movimento para despertar através dessa crise psicopatológica que chega para que ele possa caminhar na direção dessa realidade. Então, quando o indivíduo não consegue despertar, quando o sofrimento lhe bate a porta através dessa lógica da lei do progresso, o ego ainda se encontra empobrecido, então ele tende a ter uma reação de inflação que já acontecia na vivência da vida de gozo excessivo, que é uma reação inflada do ego em relação às leis espirituais que nos regem, e então ele começa a perder o respeito pela vida. Ele diz, nossa, eu fui um bom menino, fiz tudo certo, e Deus está me punindo só porque eu fiquei me divertindo e pagando minhas contas. Eu fiz tudo certo, não fiz nada errado, e dentro dessa lógica ele está me punindo. Então, diante da dor, que é um convite ao despertar, o indivíduo começa a experimentar uma revolta, uma resignação, ele não consegue ver um sentido existencial para refletir. Se a minha emoção e o meu comportamento me trouxe a esse caminho, o que eu preciso me modificar a partir desse lugar? Então, há uma perda do sentido, inclusive, da dor. Então, essa dor ela vai virar sofrimento. E ele vai começar a enxergar que a felicidade que ele achava que era felicidade não era felicidade, porque ele não estava desperto. Então, dentro dessa realidade, a alegria ruidosa, as volumosas explosões afetivas, os campeonatos de gozo que ela traz aqui, não vão matar essa sede de desenvolvimento espiritual. Né? O indivíduo vai experimentar realmente, né, um vazio existencial, porque a sua personalidade não está acontecendo em termos de caminhada na direção de Jesus. Ela está estacionada no automatismo instintivo que o indivíduo deveria superar a partir dessa realidade. E ela coloca tudo isso no Desperte Seja Feliz, que é a introdução da obra, e ela vai falar desse homem que dorme e que padece uma falsa felicidade que ele acredita que ainda tem. Quando ela inicia o capítulo, né, o homem Jesus, ela vai trazer Jesus como modelo. Ela vai colocar o homem Jesus como um modelo de realização plena da alma do homem desperto e que realmente é feliz, que alcançou a felicidade plena.
Então, Jesus é esse modelo que é a meta de todos nós alcançar. E ela diz que para alcançar precisa começar esse despertar psicológico. Esse despertar ele precisa acontecer. Então, ela vai dizer o quê? E quando ela apresenta essa ideia, ela vai corroborar a ideia de Allan Kardec, que o processo espiritual é um processo evolucionista, ou seja, evolucionário, evolucionista, que o espírito vai passar por esses estágios que eu estou narrando aqui, mas isso precisa ser uma passagem. Quanto mais ele se demora, mais sofrimento vai gerar, porque ele vai ficar mais condicionado às energias instintivas. Quanto mais ele consegue gerar o seu despertamento espiritual o quanto antes, ele vai ter uma passagem mais rápida nessas instâncias. Mas todos nós, em algum nível, vamos ter que passar por essas experiências, porque são degraus que precisam ser superados e que não há como pular degraus dessa escada. Então, é uma proposta evolutiva. Eu não tenho como ser uma pessoa perfeita e já cair na condição de anjo na proposta de Jesus. Eu preciso lentamente atritar com as energias da vida, experimentar essas energias através de acertos e erros, fazer essa consciência despertar com essa lógica dessas dualidades excessivas que existem dentro de nós, e a partir disso transcender, né, fazer uma função, como no conceito junguiano, a função transcendente, ou seja, a função que supera essa realidade, gerando definitivamente o lugar da virtude, né, que é estar desperto e ser feliz. Então, ela vai trazer Jesus como modelo. Então, ela vai dizer que enquanto o indivíduo não desperta para ser feliz, ele vai ficar preso aos mecanismos automáticos inatos da alma. O que é inato, né? Essa realidade inata? São coisas que não foram adquiridas ou aprendidas. São as leis universais que regem os processos da alma e que já estão funcionando desde o nosso nascimento, né? Que foram liberadas a partir de um código divino e que regem o nosso funcionamento espiritual universal. A partir disso, essas leis inatas que estão dentro de nós, que para a psicologia analítica ela começa a aparecer em níveis animais na visão arquetípica, mas existe muito material antes do arquétipo, até mesmo na proposta de André Luiz, e a própria Joana fala isso aqui no livro, né? Ela vai dizer aqui que a psicologia junguiana ela foi aos primórdios da evolução animal, quando ela trouxe o conhecimento do arquétipo. Ou seja, mas não é o começo. O arquétipo já é um estado já de elaboração, onde eu tenho um observador do ego para fazer essa realidade arquetípica acontecer. Ou seja, é uma dinâmica de relação de um material do inconsciente, que já evoluiu de fases muito além do ritmo e até pré-instintivas ali, ela é uma fase que já passou pelo reflexo e pelo automatismo e já vai conquistar um estado de arquétipo, mas para isso eu preciso de um ego para interagir na condição de observador com esse material que evoluiu. Então ela fala que a psicologia junguiana ela pega um pedaço do processo e o espiritismo vai de mais profundo ainda nesse tema, principalmente nas obras de André Luiz, em especial no Evolução em Dois Mundos, onde ele vai relatar esse período pré-arquétipos do conceito junguiano. Ele vai trazer uma realidade muito mais profunda. E vai muito além da psicanálise também, porque a psicanálise também ficou presa ainda, ela começa a contar a história de evolução dessa psique a partir também dos impulsos, principalmente do impulso sexual. Então, ela vai trazer essa realidade a partir desse lugar. Então, essa dinâmica, a psicologia espírita ela consegue ir de maneira muito mais profunda, né, porque ela vai num período pré-psicológico, explicado pela ciência da psicologia, ali daquela proposta, e ela vai dizer que essas raízes causais, o Espiritismo vai explicar como é a evolução desse processo. E a evolução é essa meta, sendo que essa meta evolutiva é a imagem de Jesus enquanto modelo afetivo, comportamental e intelectual. Ela vai dizer isso. Então, ela fala que para alcançar essa proposta de Jesus, para eu começar a me movimentar no nível de uma consciência desperta, eu preciso, de alguma forma, trabalhar três pilares. A inteligência, né? E essa inteligência ela pode ser trabalhada de qualquer forma, tanto numa cadeira acadêmica de escolas e tudo, como na minha dedicação ao meu aprimoramento intelectual,
através das leituras, do estudo e da minha dedicação para a vida. Não necessariamente precisar ir para uma escola para se enriquecer intelectualmente, mas eu posso me enriquecer como método espiritual. A mudança das vibrações emocionais, ou seja, da função psicológica da afetividade, que vai precisar transcender na direção do amor, e ela traz um terceiro aspecto que eu acho muito interessante, que vai aparecer mais tarde no nível angélico. Ela fala que é a aptidão artística. Eu entendo essa aptidão, Daniel, em nível pessoal, eu entendo essa aptidão artística como uma antessala do processo criativo que mais tarde Jesus e os prepostos de Jesus vão vivenciar isso plenamente. Hoje, o que eu produzo em termos de quadro, de pintura, de argila, de ciência, que são processos artísticos, ou seja, esse artístico eu entendo como criativo, um processo criativo. Mais tarde, essa tendência que precisa escoar para essa realidade artística, que é esse terceiro campo que ela traz, ela vai aparecer na arte de criação universal, de criar planetas, criar seres, criar realidades orgânicas, criar realidades espirituais. Esse treino artístico é um treino para um desenvolvimento mais tarde de alcance de finalidade de manifestação da alma nos níveis mais angelicais. Então, é o desenvolvimento intelectual, emocional e aptidão artística. Ela fala que Jesus esteve conosco, ele criou o planeta. Qual a arte de Jesus? Qual é a obra de arte de Jesus? Uma das é o planeta Terra, que foi criado por ele junto com os propósitos de Jesus. Jesus estava aqui mesmo antes da Terra existir enquanto Terra. Então, dentro dessa realidade, ele vive essa experiência artística, a gente entende como uma capacidade a ser desenvolvida para cumprir a finalidade espiritual. Tudo do universo tem uma finalidade. Tudo no universo vai ter uma finalidade muito importante. E à medida que o indivíduo precisa cumprir essa finalidade, ele precisa criar. É necessário criar. Ninguém cumpre uma finalidade de se tornar mais inteligente, melhor emocionalmente e não fazer nada. Ou seja, a emoção e o intelecto, elas têm uma finalidade. Para isso que a Joana coloca, a necessidade de desenvolvimento da aptidão artística, ou seja, da aptidão criativa. E uma das portas dessa aptidão criativa e artística para a vida é a proposta de Allan Kardec do fora da caridade não há salvação, que é um dos maiores aspectos criativos que a criatura humana tem, que é esse criar coisas amando o indivíduo, né, que está ali ao seu lado. Então, pelo princípio dessa finalidade da vida, ou seja, que tudo tem uma finalidade, e se eu conquistei um intelecto e uma emoção refinado, isso tem uma finalidade, eu preciso interagir com o universo, eu preciso criar, eu preciso ter a minha arte de viver, né, entendendo esse artista como uma arte de viver e ser feliz. Porque conquistar o intelecto e a emoção como uma poça estagnada, fica algo também sem finalidade, é necessário ter movimento. Então, a inteligência e a emoção precisam criar a arte de viver, a arte da vida, né, para que isso seja algo profundo. Então, para conseguir isso, precisa à custa de muito esforço. E isso tem que ser com a dose de acordo com o nosso ritmo. Isso não pode se tornar uma cobrança para virar uma auto-obsessão. A encarnação, nós não vamos conseguir corrigir tudo em uma encarnação, mas nós precisamos nos esforçar ao máximo para realizar essa conduta de uma forma que eu possa ir lentamente superando os meus vícios, as minhas más inclinações e abrindo campo para o surgimento da virtude. Mas o excesso de cobrança pode gerar um processo de auto-obsessão, ou seja, isso tem que ser no tempo da alma, um ritmo lento, um ritmo de acordo com o tempo de cada um e da capacidade de cada um a ser conquistada, mas se dedicando sempre sem interromper. Para conseguir, eu preciso desse esforço, né? Ela diz aqui, isso vai ser conquistado à custa de muito esforço, e não há como chegar à plenitude sem passar pelo vale dos instintos e as tendências inatas. O diferencial é, como estão falando, é o tempo que cada um vai estagiar, mas nós precisamos experimentar essa energia, é necessário. Ou seja, a neurose é necessária, os conflitos internos são necessários para o processo evolutivo, porque eles são mecanismos da lei do progresso para fazer a alma andar. Jesus é o Espírito que conseguiu, em razão disso, que conseguiu. Jesus é o exemplo de estar desperto e ser feliz em plenitude de maneira irrevogável e inalienável. Né? E essa imagem de Jesus é um modelo que se agita no nosso inconsciente tentando despertar.
Hoje, em termos de psicologia, nós não temos como fazer uma análise real da psicologia de Jesus. Não há parâmetros. A Joana é bastante clara nisso no capítulo. Nós podemos tecer comentários que serão sempre empobrecidos para compreender afetos que nenhum ser humano na Terra ainda alcançou. Ou seja, existem expressões afetivas em Jesus que não existem ainda na nossa psicologia individual. E a nossa psicologia individual, ela é baseada na autoanálise. Eu preciso analisar a mim e o que os outros sentem para poder criar uma psicologia e entender o que é que como a alma funciona. E ela vem dizer o quê? Que como não existe um parâmetro psicológico científico anterior à realidade de Jesus, a única forma de eu entender Jesus é vivendo Jesus. Eu preciso viver para poder experimentar a psicologia que ele está propondo. Eu não tenho como pegar um livro e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo que está no livro é extremamente empobrecido ao que realmente é Jesus. Então, dentro dessa realidade, ela diz, para entender Jesus, o entendimento de Jesus é um entendimento emocional. É a conquista de um despertar de uma consciência egóica para a realidade do inconsciente profundo, que é o espírito na sua totalidade. E à medida que esse ego vai integrando essa realidade que a alma solicita, caminhando na direção da virtude, ele vai a cada passo se aproximando mais da realidade de Deus e da realidade divina. E à medida que ele penetra na consciência cósmica de maneira desperta, os automatismos vão sendo vencidos, ele vai vencendo essa realidade afetiva que está muito ligada a uma realidade instintiva, e a partir dessa realidade ele começa a alcançar a verdadeira felicidade.